Olá, aqui é a Dani do Brazilianing, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre sotaques do Brasil. Será que existe um sotaque que é mais fácil? Será que existem sotaques que são mais difíceis para quem aprende português? Bom, a gente vai descobrir, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. E, na verdade, eu decidi fazer esse vídeo porque eu viajei recentemente para o Pernambuco, para o estado do Pernambuco, que fica na região nordeste do Brasil. Quem me segue no Instagram viu as postagens de Pernambuco. Se você não me segue, eu vou deixar o meu Instagram aqui, @brazilian.ing. Lá eu posto com mais frequência e posto coisas mais próximas, a gente consegue conversar de uma maneira mais íntima. Eu acho muito legal, então se você me seguir lá, você vai ter muitos benefícios. E eu fiz essa viagem para Pernambuco. Não é a primeira vez que eu fui para a região Nordeste. Na verdade, eu conhecia o estado da Bahia, no Nordeste, porque os meus pais são baianos. Os meus pais nasceram na Bahia. Então, eu fui para a Bahia muitas vezes quando eu era criança. Mas essa foi a primeira vez que eu visitei o estado de Pernambuco. Eu conheço a região Sudeste, que é onde eu moro. Eu sou do estado de São Paulo. Conheço Minas, conheço o Rio. Ainda não conheci o Espírito Santo, da região Sudeste, mas eu conheço também estados do Sul. E agora tive a oportunidade de conhecer mais um estado na região Nordeste também. Temos ainda a região Norte no Brasil e a região Centro-Oeste. Vou colocar um mapa aqui para você se localizar e entender mais ou menos essas regiões. Por que é importante a gente entender essas diferentes regiões do Brasil? Porque de acordo com cada região, a gente tem uma cultura específica, a gente tem comidas específicas e também os sotaques específicos, tá bom? Antes de falar sobre sotaques de regiões, é importante falar que cada região tem estados que compõem essa região. E cada estado tem também o seu próprio sotaque. Por exemplo, eu sou da região Sudeste, eu sou de São Paulo, e eu tenho o sotaque de São Paulo. Mas o Rio de Janeiro, que também faz parte da região Sudeste, o estado do Rio de Janeiro, tem um sotaque muito diferente do estado de São Paulo. Quem já conversou com cariocas, quem já visitou o Rio de Janeiro, sabe que o sotaque do Rio é bem característico, é bem diferente também. Assim como os sotaques do Nordeste, porque no Nordeste a gente tem 7 estados, se eu não me engano, e cada estado tem sotaques e formas diferentes de falar determinadas coisas. Além dos sotaques, a gente também tem as diferenças de vocabulários, tá bom? Então, um exemplo de diferença de vocabulário é quando a gente fala desse alimento aqui. Eu adoro esse alimento, eu viajei para o Pernambuco e lá em Pernambuco eles chamam de macaxeira. Macaxeira. E aqui em São Paulo eu chamo de mandioca. Algumas pessoas chamam de aipim. Então, são nomes diferentes, vocabulários diferentes para se referir ao mesmo tipo de alimento. Isso é bem comum com frutas, com legumes, com vários tipos de comidas diferentes, tá? Então, comenta aqui embaixo nos comentários, coloca aqui qual tipo de sotaque do Brasil você aprendeu primeiro. Se você aprendeu o sotaque de São Paulo, o sotaque do Rio, ou se você teve um professor de outra região. É muito comum a gente encontrar professores que são de São Paulo ou do Rio de Janeiro, né, da região Sudeste, de Minas, enfim. E também eu conheço muitos professores de português que são do Sul, que são de Curitiba, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Mas é importante a gente lembrar que o português não é representado apenas por essas regiões. A gente tem professores em outros lugares também que também ensinam os seus sotaques, tá bom? Talvez eu não conheça esses professores. Se você conhece algum, coloca aqui também nos comentários que eu vou adorar conhecê-los e pesquisar mais a esse respeito, tá? Bom, falando agora sobre os sotaques. A gente sempre pensa, qual o sotaque mais fácil de aprender?
eu vou fazer uma comparação, vou fazer um paralelo com outro idioma, que é o inglês, tá? Para você entender um pouco como funciona. Quando a gente pensa em aprender inglês, se você não é falante nativo de inglês, você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente pensa em aprender inglês, a gente sabe que existe o inglês americano e a gente pensa que existe o inglês americano e o inglês europeu, o inglês da Inglaterra, certo? Mas a gente sabe que, na verdade, existem muitos outros países que falam inglês. Tem o inglês da África do Sul, tem o inglês do Canadá, tem o inglês da Austrália, enfim, muitos outros países que também falam inglês. Então você tem a possibilidade de aprender sotaques diferentes quando você estuda inglês. Você pode estudar o inglês americano, você pode estudar o inglês australiano, enfim, muitas opções. E mesmo que você escolha um único país, por exemplo, os Estados Unidos, você sabe que dentro dos Estados Unidos existem os sotaques diferentes de inglês. Então você tem o inglês da Califórnia, que é diferente do inglês de Nova York, por exemplo. Essas diferenças, elas são consideráveis, porém, elas não impedem você de se comunicar. Por exemplo, eu estudei por muito tempo o inglês americano, é o tipo de inglês que eu mais tive contato. Mas quando eu falo com uma pessoa da Inglaterra em inglês, eu acho um pouco estranho no começo, mas depois eu consigo entender sem problemas. Eu consigo me adaptar e entender o que aquela pessoa está falando, ou eu consigo perguntar para ela, pedir para ela explicar novamente, não tem problema em relação a isso. Com o português do Brasil é a mesma coisa. Você tem o português de Portugal e o português dos outros países que também falam português. Português de Moçambique, Guiné-Bissau, Porto Príncipe, enfim, vários outros países que falam português com outros sotaques também. E você tem o português brasileiro, que atualmente é o sotaque mais presente no mundo todo quando a gente fala de português. É o sotaque que tem mais falantes, tá bom? Porém, dentro do Brasil, dentro do português brasileiro, existem essas diferenças de região e de estado. Então, o mais importante para você entender é que, independente do sotaque que você aprenda, independente da variação de português que você estude, você vai sim ser capaz de se comunicar com outros sotaques, com outras variações. Por exemplo, eu sou brasileira e eu consigo falar com uma pessoa que fala o português de Portugal. É muito diferente o português de Portugal? Sim, é bem diferente. Mas eu consigo me comunicar, eu consigo perguntar as coisas, eu consigo me adaptar àquele novo tipo de forma de falar, ok? Então é isso que é o mais importante. Muita gente fica preocupado em saber qual o sotaque mais simples ou qual o sotaque mais utilizado no Brasil, qual o melhor sotaque para você estudar, para viajar para o Brasil. Mas o mais importante é você entender que, independente do sotaque que você aprenda, independente do tipo de pronúncia que você escolha, você vai conseguir se comunicar em qualquer lugar. Você apenas precisa ter um pouco de paciência e estar aberto. Para aprender um idioma, você precisa ser uma pessoa aberta a novos aprendizados e a novas realidades. Quando a gente vai para um país diferente, para uma cidade diferente, a gente com certeza vai encontrar situações que não estão dentro da nossa zona de conforto. Inclusive, a comunicação é uma delas. Então, eu queria falar isso nesse vídeo. Mais importante do que a gente discutir qual sotaque é mais simples, qual sotaque é mais bonito, qual sotaque é whatever. Mais importante do que isso é a gente aprender a respeitar os sotaques, também desenvolver a habilidade de reconhecê-los quando a gente escuta e estar aberto para se comunicar com pessoas de diferentes lugares, ok? Eu senti muita vontade de fazer esse vídeo para falar isso para vocês, porque sempre que eu viajo, eu recebo muitas perguntas sobre sotaques e vocabulários e coisas,
Eu aprendo muito quando eu viajo, quando eu saio de São Paulo, quando eu vou para outros lugares. Eu aprendo muito sobre o Brasil, sobre formas diferentes de se comunicar, mas eu também sei que esse não deve ser o seu foco. O seu foco do português não precisa ser nas diferenças, e sim nas semelhanças, tá bom? Então eu espero que esse vídeo te ajude. Coloca o seu comentário aqui, qual tipo de sotaque você está aprendendo, da onde é o seu professor, qual tipo de curso você fez, para eu entender um pouco da sua história com o português do Brasil, tá bom? E qual região você quer conhecer primeiro. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada e tchau, tchau!